meus discípulos. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desse quinto domingo da Páscoa, ela apresenta e ratifica, confirma algo que eu tenho no meu coração desde que fui ordenado sacerdote, e já vão fazer 7 anos, que o anúncio do Evangelho, que a própria vida cristã é, em sua essência, muito simples, que não é necessário grandes realidades mirabolantes, não é necessária grandes realidades mirabolantes, extraordinárias, para que o anúncio da palavra chegue a tantas pessoas e para que nós possamos viver a nossa vida de fé. Os Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, confirmam também isso, porque vemos exatamente os apóstolos liderados por São Pedro e São Paulo, que começam a anunciar a pregação do Evangelho, e muitas pessoas escutam, se convertem, a ponto de que a igreja vai se consolidando, progredindo e crescendo em número. E eu me pergunto, para que a gente possa refletir, o que os apóstolos tinham de extraordinário? Absolutamente nada. Tirando Paulo, que era um homem muito culto, os demais todos eram simples, ou pescadores, ou cobradores de impostos, como Mateus, ou homens do campo, pastores de ovelhas, pessoas simples que, aprendendo de Jesus Cristo e totalmente tomadas pelo Espírito Santo, partiam de aldeia em aldeia, cidade em cidade, anunciando o Evangelho e ajudando na conversão do povo, e tantas pessoas, aonde o Evangelho alcançava, eram convertidas e abraçavam a fé. Por isso eu penso que o Evangelho deve ser anunciado de uma maneira muito simples, mas essa simplicidade não pode ser confundida com uma realidade rasa, que o Evangelho não é profundo, não. Ele é simples, mas é muito profundo. Ele é simples, mas ele alcança a profundidade dos nossos corações. E isso acontece porque nós não anunciamos uma filosofia, não anunciamos uma ideologia, não anunciamos uma doutrina humana, mas nós anunciamos uma pessoa, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele quem dá consistência à nossa pregação, é Ele quem fundamenta a nossa fé, é Ele que é a pedra principal desse grande edifício espiritual que é a igreja. E essa realidade simples e profunda se apresenta também para nós no Evangelho que acabamos de escutar. Se no domingo passado Jesus se apresentava como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, hoje ele se apresenta como a videira. Eu sou a videira e vós sois os ramos. É uma imagem simples também que todos nós conhecemos, da videira que os ramos se espalham, e se a gente não poda, ela vai para o terreno do vizinho, e quanto mais ela vai crescendo, mais os ramos chegam a longas distâncias. Por isso Jesus usa essa imagem: eu sou a videira e vós sois os ramos. Nós somos os ramos do Senhor, que unidos a Ele, que é o tronco da videira, que dá a vida verdadeiramente à videira, os ramos sem o tronco morrem, secam e morrem. Jesus é o tronco que dá vida à igreja. Sem a seiva que está no tronco, os ramos morrem. Sem o Espírito Santo,
a igreja morre. Por isso nós necessitamos do auxílio do Espírito Santo. Nós necessitamos do Senhor para dar fundamento e força à nossa pregação e o nosso anúncio. Por isso, Jesus vai dizer: sozinhos nada podeis fazer. Sozinhos nós não podemos fazer nada. Nós necessitamos do Senhor e cada vez mais necessitamos desse anúncio. Por 8 vezes nesse Evangelho, o Senhor utiliza um verbo: permanecer. Permanecer vem do latim manere, permanere, manere ficar. Permanere significa ficar com todo o coração. Não apenas ficar, porque manere é passageiro, ficar é passageiro. Eu hoje estou aqui, amanhã posso não estar. O ficar passa, o permanecer é uma escolha definitiva, é uma escolha eterna, é comprometer a vida. Por isso nós não podemos ficar com Cristo ou apenas estar com Ele. Nós devemos permanecer com Cristo, comprometer a nossa vida com Ele, e assim nós seremos os bons ramos que darão bons frutos. E quanto mais unidos a Cristo, a sua palavra, ao seu amor e aos seus ensinamentos, mais nós poderemos dar bons frutos. Do contrário, nossos frutos serão ruins. Se anunciarmos a nós mesmos, nossa pregação será vã, vazia, e logo o vento levará as nossas palavras. Mas nós somos convidados a anunciar e pregar Jesus Cristo, unidos a Ele, totalmente unidos ao seu amor. João, na segunda leitura, em uma de suas cartas, também vai falar dessa simplicidade do Evangelho, do anúncio, da vida cristã, colocando em 2 fundamentos principais. O primeiro é o amor. E todas as cartas joaninas vão falar do amor, vão cantar o amor, porque o amor é fundamental para a Igreja Católica. O cristianismo nasce à sombra de um sacrifício de amor, e por isso nós necessitamos manifestar ao mundo que nós nos amamos, que não são apenas palavras vãs, como diz a carta de João, mas é como a vida, é real. Os primeiros cristãos viviam isso. Todos diziam, achavam até que os cristãos eram meio perturbados, porque olha lá como eles se amam, olha lá como eles se tratam. As narrativas primeiras dos pagãos, quando viam os cristãos, era de um espanto enorme, pela maneira com que eles cuidavam uns dos outros, pelo modo com que se tratavam, pelo modo com que ajudavam. Tudo era colocado em comum. Por isso a igreja crescia nesse amor, e hoje nós precisamos retomar essa realidade na igreja. Precisamos amar verdadeiramente. Precisamos ajudar os mais necessitados, mas sobretudo amar. Suportarmos uns aos outros, ajudarmos os que erram, não julgar. Todas essas realidades vão manifestar ao mundo que nós verdadeiramente seguimos o mandamento do amor a Deus e ao próximo. A segunda realidade que João coloca é a vivência dos mandamentos. O cristão deve amar, e porque ele ama, ele adere aos mandamentos. Não como uma realidade externa que vem de fora e nós temos que cumprir como uma lei sem sentido, mas os mandamentos brotam do nosso coração e nós passamos a ver naquela realidade, naquele ensinamento de Cristo, nos mandamentos do Senhor, um sentido. E vamos aos poucos abandonando as práticas erradas que fazíamos antes de conhecer o Senhor, e aqueles mandamentos vão se apoderando de nós,
Não somos nós que aderimos aos mandamentos, mas são os mandamentos que se apoderam da nossa vida. Por isso, é simples a vida cristã. Não é feita de realidades extraordinárias, mas de um cotidiano muito simples, e que nós vamos vivendo a nossa vida exatamente, se formos vivendo a nossa vida exatamente nessa realidade e nesses propósitos, nós vamos cada vez mais nos convertendo e aderindo à palavra de Cristo. Que nós possamos ser, amados irmãos e irmãs, as boas ovelhas que dão bons frutos, que a palavra de Deus, que hoje nós escutamos essa liturgia, nos ajude a sermos bons cristãos, que buscam seguir os mandamentos do Senhor e viver o amor entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.